do Cash Game Brasil, do Beat the Game e, a posteriori, provavelmente da Academia Brasileira de Omaha. É justamente com o seu fundador que estamos à conversa hoje, Francisco Baruffi, uma personagem já que começa a ganhar o seu nome e o seu espaço no mundo do Omaha. Francisco, dá um oi para a galera aí. Fala, galera, beleza? Então, à semelhança daquilo que foi a nossa primeira edição do A Conversa com o Grindr, nós tentamos sempre trazer para vocês uma rede de contactos e de pessoas que possam agregar ao vosso conhecimento, e o Francisco não é diferente, e vocês ao longo da conversa vão entender o porquê. Francisco, antes de mais, a comunidade e a galera quer saber um pouquinho de você, como é que começou esta sua vida no póquer, como é que começou o seu envolvimento no póquer, desde os inícios lá, como é que foi tudo isso? Bom, vamos lá. Eu jogo póquer há mais de 10 anos, comecei recreativamente ali desde os 18 anos por aí, hoje eu tenho 31, e acho que como todos, na verdade, a gente começa desenvolvendo recreativamente, começa a pegar gosto pelo jogo, enfim, e é assim que eu comecei. Eu comecei quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, a aprender, e então tenho aí 10, 12 anos de estrada aí nessa caminhada aí do poker. Pô, legal, cara, legal, começou bem cedinho aí, logo a entrar no mundo. Estava esperando soprar a vela dos 18 anos para engatar no joguinho. Então, nós tentamos aqui no A Conversa com o Grindr sempre ter uma ideia de como é que foi o primeiro contacto com o jogo, o que é que, no fundo, o que é que passou para ti, qual foi o interesse que te despertou no jogo, porquê Omaha? Quando eu comecei, aquilo que eu citei, quando a gente começa recreativamente, né? E comecei a dar uma acostumada com aquela competição, começou a me ganhar, eu vi que era um jogo inteligente, que tinha várias variáveis, e aí comecei a me aprofundar, comecei a não jogar profissionalmente naquela época, mas intensificar os meus jogos, né? Procurando eventos que na época não tinha tantos eventos, né, eram longe, tá? Hoje, na época, um mega evento aí, há 5, 6 anos atrás, eram 100 mil garantido, por exemplo. E hoje qualquer clube aí tá fazendo. Então eu comecei a procurar eventos e participar de mais eventos e estudar e sempre me apaixonei por toda a dinâmica e pelo estudo mesmo do jogo. E aí, quando eu tive o primeiro contato com o Omaha, que foi num evento em um clube, onde o pessoal estava jogando cash game, e eu acabei conhecendo um pouco mais da dinâmica, e me deu um toque sobre, primeiro, tinha algo mais no Omaha. O Omaha tem alguma diferença notável assim, sobre jogabilidade, sobre um ferramental um pouco mais complexo, assim. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu realmente sempre gostei de estar no máximo da dinâmica, de procurar o diferente ali, né? O Hold'em tava todo mundo acostumado, e aí o Omaha começou a aparecer, e eu vi que o pessoal também não tinha nenhuma técnica. O Omaha usar as mesmas regras, ter 2 ou 3 regras de diferença, a dinâmica era outra. E aí eu comecei a perceber que se eu desse um passo na frente do pessoal, aí se eu desse uma estudada nessa outra modalidade, eu ia começar a ter uma vantagem, porque esse mercado de Omaha estava crescendo e o pessoal não tinha técnica, estava jogando pelo lazer e pelo tesão que dá o Omaha ali, que ele dá, os potes são maiores, a cada street, né, a cada carta batida as possibilidades mudam. Então eu imaginei que se eu estudasse um pouco dessa teoria, desse uma aprofundada, eu consegui ter vantagem daquelas pessoas que estavam só jogando pela emoção, né? Pelos grandes potes e tal, usando as mesmas regras do Hold'em. Então, foi aí que eu comecei a dar uma focada no Omaha, que ele tá um passo na frente das pessoas que estavam começando, na verdade. Então, aí eu comecei a dar uma dedicada a isso.
É uma das coisas que nós notamos no teu trabalho é que as coisas, não só a nível do póquer, que já lá vamos, a tua outra parte, a tua outra façanha na vida, mas queremos sempre ter referências como você, que são pessoas que estudam as coisas, que são metódicas, que pensam como é que vai acontecer e porquê que vai acontecer. Isso no póquer foi logo assim para ti ou tiveste muito tempo? Porque é um processo, comigo aconteceu e acho que com a maioria das pessoas acontece, a gente ter um período em que é perdedor realmente, a gente anda ali, somos as uvas da mesa, não é? Como é que foi contigo esse período aí? Esse processo comigo, eu sempre digo que o jogador de pôquer passa por processos, por etapas, né? Com um pouco mais de experiência que eu adquiri todo esse tempo de jogo, tá nessa fase, ou nessa situação. E eu fui um cara que vivi todas as fases do pôquer muito tempo. Eu demorei demais para aprender, eu demorei demais para entender o que o pôquer envolvia, que eu precisava estudar, que eu precisava me dedicar. Uhum. Eu me tornei lucrativo depois de 7, 8 anos de conhecer o pôquer, entende? É um período muito longo. Então, eu jogava por diversão, eu jogava recreativo, e outra coisa de pôquer nas mesas é que a memória do ser humano é seletiva. Então, você lembra dos grandes potes que você ganhou, você lembra daquele torneio que você cravou, mas você não tem uma tabela ali que você jogou 20 torneios e cravou um e tá mega negativo, porque você viajou, gastou, ou você lembra daqueles grandes potes que você ganhou, você não lembra daqueles que você perdeu. Então você acaba achando que é um bom jogador de pôquer, se mantendo nas mesas e jogando como eu me mantive esse tempo, sendo perdedor, né, na verdade. Então eu na verdade jogava recreativamente, achava que eu empatava, achava que eu tava legal, eu me diverti, se um dia eu cravar tá bom, se não cravar, ok. E eu demorei todo esse período de, acho que uns 8 anos aí, para parar, tem algo mais aqui. Na verdade, isso aconteceu quando eu conheci grandes pessoas, do meio do pôquer, e eu vi que era uma estrutura muito maior por trás ali, de estudo, de análise de mãos, de grupos de estudos, de livros e tal. Então eu fui um cara que foi muito tardio no aprendizado. Uhum. Como eu já conheci pessoas que em 2 anos são os melhores jogadores do Brasil. Tipo, sentaram, entenderam a dinâmica muito mais rápido que eu, e em 2 anos, 1 ano e meio, são muito melhores jogadores do que muita gente que tinha 10 anos que nem eu. Então, para mim, essa trajetória foi demorada para mim aprender. Curioso. Foi um pouco mais lerdo. Lerdo, não sei se é bem Pô, lerdo, vamos lá. O que eu acho que é assim, a grande diferença, a questão que tu estás a falar dessa lerdez, entre aspas, e se calhar por isso é que tão poucos jogadores conseguem ser lucrativos no póquer, é que as pessoas não têm essa capacidade, e uma das coisas que tu à conversa com o Grindr comentaste comigo já, é a humildade dos jogadores para admitirem o erro e admitirem que existe alguém que joga melhor e que eles podem aprender, ou algum artigo que pode acrescentar, ou alguma coisa que pode ensiná-los a serem melhores. Essa parte do estudo, sabemos que tem muita importância no póquer. Como é que se inicia o estudo no Omaha? Onde é que se pega o início do estudo do Omaha? Na verdade, eu tive uma grande dificuldade para encontrar conteúdo, saber por onde começar no Omaha. Uhum. Porque tem pouco conteúdo em português, principalmente. E eu tive que buscar em inglês e coaches com pessoas de fora para nem poder começar a estudar. Mas não só no Omaha, no poker em geral, eu creio que a gente sempre tem que buscar um ponto de partida, uma referência, uma base, enfim, para você começar a ter um progresso, né? Não adianta você pegar estudos avançados, por exemplo, de Omaha ou de qualquer outra modalidade e tentar absorver eles, que você não vai conseguir. Então, até a partir disso que a gente surgiu com esse nosso projeto que tu comentaste, que é a Academia Brasileira de Omaha,
para suprir essa necessidade de conteúdos em português para jogadores iniciantes e intermediários. Então, você tem que buscar referências, e como faltava referências em Omaha, a gente acabou criando esse projeto para poder alimentar o público aí disso que faltava, né? Desse conteúdo de Omaha que faltava. Uhum. Já que tu falas na academia, a academia ela nasceu há quanto tempo? Quanto tempo tem? A academia tem 4 ou 5 meses apenas. Ela surgiu de uma conversa entre amigos, e eu contando essa situação que eles precisavam de conteúdo e onde é que eu tinha tomado referência, e aí a gente foi um pouco mais aprofundado mesmo no Brasil, em português, referente a isso, para quem tem conteúdos de regras, coisas básicas, artigos assim, né, mas não tinha mais nada para a evolução do jogador. Então, dessa conversa, acabou me despertando essa ideia, e a gente montou uma equipe base ali, que hoje a gente já está aumentando, até a gente está com contratações e reforma no escritório ali, como o projeto acabou dando uma explodidinha muito rápida, para poder alimentar o público com conteúdo de valor, para poder evoluir, porque como eu te disse antes, eu comecei a ver até nos home games ou nos clubes, em qualquer evento que a gente ia, que eu gostava de jogar bastante live pela interação com as pessoas e tal, que tava muito jogador no Omaha, muita coisa rolando no Omaha, muito dinheiro até, né, porque a gente joga pelo dinheiro, a gente não joga para se divertir. Quando a gente começa a profissionalizar um pouco, tinha muito dinheiro rolando no Omaha sem nenhuma técnica. Então a gente acabou criando esse projeto para alimentar o público com esse conteúdo que estava em falta e ainda está em falta no mercado. Então, uma das coisas que eu acho bem interessante e que eu vejo principalmente em relação ao Texas, que é uma modalidade que, enfim, querendo ou não, já há mais tempo que aparece conteúdo, já há mais tempo que aparecem escolas de póquer, já há mais tempo que aparece gente dando coach e tudo mais. Então, uma das coisas que eu noto é que, por exemplo, o Texas Hold'em, o nível do Texas Hold'em que se jogava 2 há 10 anos atrás, hoje em dia se joga provavelmente em 10, 20 centavos, fazendo uma analogia assim interessante. E o que eu noto, e o que estávamos conversando há pouco, é que tu reparas, e tu que tens, eu não, que sou uma uva no Omaha, naturalmente, mas tu notas um nível bem acessível nos valores mais interessantes, né? Nos valores de 1-2, do PLO 200, PLO 100. Realmente o jogo é mais fácil nesses limites, onde envolve também uma quantia grande, né? O poker culturalmente tem um processo evolutivo. O poker entrou no Brasil há pouco tempo. Se você estudar isso em outros países que têm mais história, o poker tem um processo evolutivo. Ele entra num país, o pessoal aprende o poker, conhece o hold'em, do hold'em conhece o hold'em por torneios primeiro, aí depois começa a aparecer algumas outras modalidades, depois o pessoal começa a aprender o cash game, entender a dinâmica do cash game. É um processo evolutivo que, se você comparar alguns países, você vai ver que é bem padrão esse processo. Então eu acabei enxergando não, porque o mundo me mostrou nos outros países essa visão que o hold'em é o começo e o pessoal se especializa no hold'em, aí começa a entrar em outras modalidades, começa a aprender o cash game, e eu acabei querendo dar um passo na frente, na verdade. Eu vi que onde hoje você joga 10, 25 centavos, por exemplo, hold'em, você está jogando com pessoas com os melhores do mundo. Vou te dar um exemplo no Poker Stars, por exemplo. Os caras são mega e eu não consigo bater esse limite jogando hold'em. Então, se eu conseguisse dar um passo na frente, estudar um pouco e conseguir ter uma teoria, uma base um pouco melhor para jogar outra modalidade, que no caso foi o Pot Limit Omaha, eu podia estar jogando valores mais caros e com mais edge sobre os jogadores. Então, eu acabei querendo absorver esse conteúdo antes que a cultura acompanhar. Porque daqui a pouco vai estar todo mundo dominando o Pot Limit Omaha, daqui a pouco o pessoal vai estar curtindo Mixed Games, jogando outras modalidades, mas isso ainda não aconteceu no Brasil. Você, há 2, 3 anos atrás, você ia num evento e não tinha torneios de Omaha.
né? Você tinha o evento principal, o Turbo, o Second Chance, todos hold'em. De 2 anos para cá, tem 2, 3 torneios de Omaha no meio desses eventos. E daqui a pouco vai surgir o Mixed evento, vai surgir outras modalidades, bem como se tu acompanhar o processo evolutivo do BSOP, né, do Campeonato Brasileiro de Pôquer. Isso foi sendo incluído cada vez mais. Agora eles lançaram a grade desse ano, do Millions, por exemplo. Já tem vários eventos de Omaha, tem outras modalidades sendo incluídas. Então, eu quis só dar um passo na frente e tá aprendendo antes do que o processo cultural natural ia acontecer. Então, foi a partir daí que eu dei uma focada. E aí, eu consigo jogar limites mais altos, tendo mais edge. Então, foi aí que eu dei esse pulo do gato, aí para mim poder ser lucrativo de forma mais lucrativa em valores mais altos. É interessante essa tua adaptação e essa tua evolução, porque demonstra, acima de tudo, como a gente falou há pouco, demonstra realmente humildade, né? Porque na vida a gente tem que ter, não achar que somos os melhores em tudo o que fazemos, né? Realmente, com certeza, tem sempre gente que faz melhor que nós. E essa humildade é bem interessante da tua parte, tipo, conseguir entender, ok, o universo do Texas não é tão fácil, então vamos nos especializar num universo onde a gente consiga tirar mais vantagem. É bem interessante isso aí. Muito nessa base daquilo que tu falaste sobre a introdução em torneios, a passagem para o cash game, essa questão histórica do poker, né? Porque realmente os caras em torneios, e nós que estamos mais ligados ao cash game, os caras têm uma vida difícil, né? Difícil, não é uma vida muito fácil. Tipo, nós em cash game a gente faz uma sessão, vai, relaxa um pouco, pensa, revê mãos. Os caras não têm tempo, os caras estão ali 5 minutos. Então, tipo assim, tu não achas que essa evolução histórica também acompanha muito a questão de, ok, as pessoas começam a jogar, as pessoas entendem que o torneio traz aquela coisa de ser o primeiro e tudo mais. Será que eu tenho vida para fazer? Aí tentam ser jogadores de torneio, não conseguem porque o trabalho deles não permite, aí passam porque é game. Será que isto tem alguma relação? Não tem? O que é que tu vês nisso aí? Olha, eu acabei, desde o início, quando eu comecei no poker e comecei a ter gosto, preferindo o cash game ou pegando gosto pelo cash game, principalmente pelo isso que tu falaste, pelos horários, pelo tempo. Eu sempre fui, de novo, muito envolvido com projetos, com empresas, eu sempre trabalhei muito, sempre tive muito meu tempo tentando otimizar ele ao máximo, então eu tive pouco tempo para poker, mas claro, se tornou uma paixão e eu queria me manter nele. E eu sou competitivo em tudo que eu faço, acho que a maioria do ser humano é competitivo em tudo que faz, então eu ver como que eu vou ser competitivo no poker sem ser um jogador de torneio, porque eu não posso e não tenho tempo, e nem conseguiria. Eu já tive um momento que eu tive tempo para fazer isso, e eu até acho fantástico o que esses grinders de torneio fazem. Tipo, os caras são demais, entendeu? Eu acho eles muito bons para conseguir acordar, fazer uma atividadezinha, e sentar na cadeira e ficar 12 horas ali todos os dias do domingo, sabe? Os caras são fantásticos, realmente. Para mim, isso não é vida hoje. Eu não conseguiria fazer isso. Não tenho capacidade mental, nem física, nem psicológica de fazer isso. Por isso que eu acho que os jogadores bons de MTT... Tempo, né? Nem disponibilidade de tempo. Eu acho... por isso que eu sempre acho fantástico esses jogadores de MTT que conseguem fazer isso. A partir de eu não conseguir isso e querer me tornar competitivo, eu acabei abraçando o conhecimento e buscando conhecimento em cash game, que é onde onde tu comentaste agora. Eu faço 2, 3 sessões por dia de 55 minutos, 1 hora, e aquilo eu consigo manter meu melhor jogo, concentrado, e consigo ser lucrativo e competitivo naquilo. Então, é uma questão de adaptação, na verdade. E uma das coisas que o pessoal gosta muito, que eu vejo que a minha visão quanto ao pessoal gostar de jogar torneios, é aquele sonho do Big Prize, né, do Big Hit, de acertar, de enriquecer. Mas isso, de certa forma, como eu acabei de falar, pelos fatores que eu acabei de falar, eu acho um pouco ilusório no poker. A mídia do poker acaba
trazendo essa imagem que eu não acho legal para um jogador você fazer ele sonhar muito, entende? Acho legal sonhar, acho legal buscar o teu sonho de ser um jogador regular de MTT, de ganhar grandes prizes, mas se você pegar o público que joga pôquer, é menos de 1% dos jogadores que são lucrativos em MTT e têm grandes carreiras. Sim. Então, eu acho um pouco ilusório isso, e também, na verdade, a mídia só, dando uma chorada um pouquinho aqui, né? A mídia só bota em cima do pedestal os grandes ganhadores de torneio. Mas, em contraponto a isso, eu conheço vários jogadores que vivem do pôquer, são jogadores regulares e profissionais de pôquer que jogam city goals de $2, de $5. Jogam regularmente e ganham uma excelente renda. Eu vi esses dias com um amigo meu que não começou há muito tempo, ele joga regularmente city goals muito baratos, que isso quer dizer um risco muito pequeno, e tem lá uma média de $1.500, $1.800 por mês. O cara tem um salário de 5, 6 mil reais que um gerente de banco hoje tem. Então, e da mesma forma, cash game, eu vejo jogadores que jogam PLO 10, PLO 25, que é uns buy-ins baratos, são mega lucrativos, têm uma vida ótima, só que, claro, a mídia do poker não mostra essas pessoas. Então, eu sou meio chateado com essa situação, porque acaba levando muitos jogadores iniciantes para esse sonho de MTT, para esse sonho de big hits, e, na verdade, não é bem o que eu gostaria que fosse no mundo do poker. Eu gostaria que as pessoas ganhassem dinheiro, que as pessoas se dessem bem e amassem o esporte. Mas acaba acontecendo situações por causa desse sonho do MTT, né? Que realmente, para mim, né, para ser jogador de MTT, o cara tem que ser muito foda, tem que ser muito bom mesmo. Existe até porque nisso que estás a falar é interessante a visão, porque muitas das vezes a gente vê lá na mídia o cara cravou um torneio $10 mil tal, ensacou para o seu BR, não sei o quê, só que a reta do cara é $1.500, a reta do cara é $2 mil, tipo assim, o cara cravou, todo mundo acha que o cara está rico, mas o cara teve $2 mil ali investindo dia após dia, chegando ITM, conseguindo alguma consistência, mas no final das contas, às vezes as coisas não são tão lucrativas assim. Eu acho que isso é uma visão interessante sobre o cash game. Uma das coisas que eu acho interessante sobre essa questão, e não sei se tu partilhas da ideia, é que muitas das vezes, se tu fizeres a soma, e assim que se deve fazer, né, no caso, se tu fizeres a soma entre aquilo que o jogador ganha no final do ano, ou vamos dizer no final de 2 anos, para puxar um longo prazo um pouco mais interessante, e dividires o lucro dele no final dos 2 anos por mês, muitas das vezes o jogador de cash game acaba por ser mais rentável, porque tem as questões de rakeback, tem as questões de tudo que adiciona. Muitas das vezes o jogador de cash game consegue uma média superior, não é? Sim, eu acho que tem que ser essa análise, tem que ser de um ano, né? A gente não pode pensar em meses, né? Porque claro, a gente conhece a variância do jogo, enfim, as instabilidades de N fatores, mas eu acho que sim, com certeza. E como eu acabei me infiltrando muito nesse meio do cash game, tem nomes que eu desconhecia, assim, e agora a gente acaba se comunicando e se vendo em eventos e tal, que ninguém conhece os caras, mas os caras são mega. Os caras são muito mais lucrativos do que muitos nomes que estão na mídia. Fulano de tal tem $500 mil de profit. Beleza, eu conheço isso em 2, 3 anos de cash game de limites não muito altos e ninguém conhece os caras. Então, acho que sim, dá pra... Até porque muitos deles pertencem a times, né, no Brasil. Claro, perfeito. Então, tem vários fatores. Eu acho que não aumentando o outro, eu acho que, como eu te falei, eu acho demais esses jogadores de MTT, tenho inveja do que eles conseguem fazer, mas eu gostaria que o poker brasileiro, que o universo do poker mostrasse um pouco essa possibilidade de ser lucrativo jogando cash game com pouco risco, de ser lucrativo jogando city goals com pouco risco, que também faz parte mais do holding e tal, né? Mas que desmistificasse um pouco essa questão de ser jogador MTT, de big hit, de virar milionário da noite pro dia, para poder dar um pouco mais de consistência, porque uma das coisas que eu quero ressaltar, que eu gosto de ressaltar, é quando você joga poker,
principalmente pelo ego masculino e tal, e uma série de outros fatores psicológicos, todo jogador de pôquer acha que sabe jogar muito bem. Senão ele não estaria ali jogando. Eu não sou um mau jogador e vou ali jogando. Ele sabe que lá no fundo ele, né, pode ganhar, que ele tem aquelas autoafirmações e tal. E então, um dos princípios da coisa é você tem que ser muito honesto contigo. Você tem que parar e falar, pô, eu sou bom, eu não sou bom, eu ganho nesse limite, eu não ganho naquele, eu não vou jogar torneios de R$1.000 porque eu não ganho, eu vou jogar os de R$10 que eu ganho. Ser honesto, ter dar um zoom out e se enxergar de fora e ver onde é que você está colocado no poker, não dar o passo maior que a perna, que eu dei várias vezes e 95% dos jogadores de poker dão. Ir com calma, que as coisas vão fluir mais naturalmente, enxerga outras coisas, dá uma olhadinha no cache de valores baixos, olhem city goals, procurem estudar um pouco sobre mindset também, sobre autocontrole, que hoje, falando principalmente no hold'em, o nível do hold'em está muito alto, tem muitos jogadores muito bons, e aí eu acabo dizendo que até mais que 50% nos níveis altos de hold'em é o psicológico, é você não alternar as tuas jogadas por causa da tua cabeça, é você estar estável. Então, uma das coisas que a academia está fazendo agora em segundo processo, e daqui a pouco vai lançar, é conteúdo sobre isso, sobre o mindset do poker, porque faz muita diferença, e eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo disso porque, e eu sou exemplo e posso citar vários, porque muitos jogadores são e alguns não reconhecem. Eu tive que me estudar muito, eu tive que aprender a meditar, eu tive que fazer esporte regularmente, eu tive que fazer N coisas para poder ser um jogador estável, ser um jogador controlado, um jogador focado. Então, num segundo momento, a Academia Brasileira de Omaha vai trabalhar com isso também para dar esse up no jogador de poker nesse lado também, que eu acho que é muito importante hoje em dia. Essa questão da rotina é bem interessante, isso que tu falaste, e realmente eu costumava dizer até para os meus alunos que um jogador com uma técnica bem aprimorada, mas com um mindset mais fraco, não é tão lucrativo do que um jogador com uma técnica não tão boa, mas com um mindset super bom. Então isso realmente, eu também partilho dessa opinião, acho que estás 100% certo. E falando um pouco do teu exercício, da tua rotina, a gente olha aí na tua parede aí atrás de ti, tem um monte de post-itzinhos, cores diferentes e tudo mais. Eu pessoalmente sou um adepto da forma como o Francisco vê as coisas e vê a vida, e a forma como ele se consegue enquadrar na situação e perceber exatamente qual é o passo seguinte a dar. Isto aqui não é decoração, né, que tu tens aí no quarto, né? Não. Isso é uma metodologia, na verdade, que eu acabei aprendendo com um dos meus mentores e me adaptando a ela. Acho que cada um tem que se adaptar com o que acha melhor. Eu acabo... Aqui até eu tô no quarto gravando, eu vim meio-dia para casa para gravar contigo aqui, porque a gente tá em reforma lá, como eu comentei, então tá uma bagunça e tal, mas mesmo no quarto eu tenho ali, você vê 3 cores ali, né, são 3 projetos, então ali eu tenho os 3 insights de cada projeto. Aqui na esquerda são algumas coisas que eu preciso lembrar, enfim. Eu acho que a gente precisa ter um segundo cérebro, né? Não tem como a gente achar que a nossa cabeça, nos dias de hoje, que antigamente tarefas hoje você tem com 100, 50, 100 ao mesmo tempo, você tem que ter um segundo cérebro. Então eu uso muito post-it, e uso muito o Evernote, que é um programa que sincroniza celular com computador e tal, de informações. Então qualquer coisa eu estou anotando, qualquer insight que eu tenho, porque eu acho que você pode estar dando uma volta na rua e pensar em alguma coisa e aquilo ser muito importante para ti, você tem que anotar. Então eu anoto muito na hora para poder utilizar isso depois. A gente precisa ter essas segundas opções aí, poder setar. Então os post-its é uma das coisas que eu utilizo para me guiar, me ajuda bastante. Pô, show. Então, Francisco, sobre a questão de um jogador que inicia, até mesmo com o conhecimento da academia e tudo mais, assim, num clique, uma dica para quem está a iniciar no Omaha. Uma dica no Omaha não poderia ser outra a não ser
comece a estudar já desde o começo, comece a estudar antes de jogar Omaha, jogue limites baratos, se adapte, vá com calma, mas não poderia ser outra dica, né? Em uma frase, estude o jogo, né? Estude ele, comece pelo estudo, depois pelo jogo, tenta fazer esse processo reverso que todo mundo faz, que é jogar e depois estudar, e depois sentar para jogar. Você vai ver que a diferença é brutal. A gente comentou em um outro momento sobre o pessoal me falar, eu quero começar a jogar Omaha, qual é que é o bankroll que eu tenho que ter? Cara, bankroll, a palavra bankroll para mim, ela é ilusória no primeiro momento, ela é correta e funciona depois que você é um jogador regular e lucrativo. Para que serve o bankroll? O bankroll é você ter um número X de buy-ins, onde a variância normal do poker, histórica, a variância que se conhece, que é possível, não faça você quebrar. Isso quer dizer que você é um jogador lucrativo, você vai passar por uma variância negativa e não vai quebrar. Para isso você tem que ter um controle de bankroll, um bankroll X. Mas de nada adianta você falar, cara, eu vou jogar PLO 10, que o buy-in para a entrada na mesa, por exemplo, falando de cash game, é $10. Eu vou ter $1 milhão na PLO 10. Você acha um bom bankroll, Baruf? Eu vou falar, ok, acho legal se você for ganhador. Se você não for ganhador na PLO 10, você vai demorar mais por ter esse $1 milhão, mas você vai perder $1 milhão. Então, todo mundo começa disso. Eu vou jogar MTT X, eu preciso ter um bankroll de X. Pô, primeiro você precisa ver em que limite você é ganhador. E se você não é ganhador, você precisa estudar para ser ganhador, para depois ver o bankroll que você vai ter no processo. Então, por isso é que às vezes, claro, jogar é um aprendizado, jogar você aprende sim, mas às vezes você gasta muito mais jogando para aprender do que você fizesse um treinamento, por exemplo, com uma pessoa especializada, tivesse leitura de livros ou até conteúdos gratuitos na internet, assim como a academia está cedendo hoje. Então, de nada adianta você não ser lucrativo e querer qualquer objetivo diferente disso. Você vai virar perdedor, e qualquer quantia que você tiver, você vai ser perdedor, entendeu? Não importa. Se as pessoas têm como formação sobre a questão mental, a questão que está por trás do mental do póquer e de questões de bankroll e tudo mais. Bom, eu acho que tem bastante conteúdo, mídias de forma gratuita, mas especificamente sobre a questão de psicológico, mindset, autocontrole, eu acho que tem, não vou dizer nulo, zero, tem alguma coisa, mas é muito leve, ela é muito sutil sobre o volume ou a quantidade que eu acho que hoje deveria ter, ou que é necessário um jogador estudar. Eu tive que, por automático, aprender da pior maneira possível, que foi perdendo, que foi me descontrolando, que foi errando, que foi tiltando, para buscar, realmente não foi no poker, não foi relacionado a poker, buscar em outras coisas, porque eu acabei reconhecendo e parando e pensando, o que está me causando isso, né? Por que eu estou errando dessa forma? Por que quando eu revejo a jogada no outro dia eu digo, meu Deus, não fui eu que fiz essa jogada? E eu tive que procurar no poker, em conteúdos relacionados a poker, não tem nada sobre mindset, não tem nada sobre isso. Tem algumas informações, claro, controle de bankroll, isso, aquilo, mas tudo tipo números, né? Não um negócio mais aprofundado como hoje eu acho que deveria que ter. Então, eu acabei conhecendo grandes mentes do poker, pessoas fantásticas, e a gente conversa um pouco sobre poker, e saindo do poker a gente fala, e aí, cara, como é que é a tua rotina? Como é que é a tua vida e tal? Aí você entra em detalhes que eu acho que tem que ser muito tocado, que é, desde, cara, você vê grandes mentes no poker, eles se alimentam bem, eles fazem esporte regularmente, eles meditam, eles fazem terapia, não estou falando só de poker, estou falando de qualquer ser humano bem sucedido na vida, tem que trabalhar essas partes. E o poker, quando você, como você trabalha com tomada de decisão a todo momento, você está tomando decisões difíceis a todo momento, você acaba se sobrecarregando. Então, você tendo esses outros pilares alinhados, a cabeça alinhada, a saúde alinhada,
acaba te refletindo lá na ponta quando você está sentado na mesa para jogar. Então eu acho que tem muito pouco conteúdo relacionado a poker. Tem bastante conteúdo off-poker sobre isso, mas você não vai procurar nada sobre mindset de poker, sobre isso, sobre aquilo. Você vai ter que buscar informações sobre life coach, assim, sobre pessoas mesmo, não nada relacionado a poker. Eu quero trazer esse tema junto na academia, um pouco mais aprofundado na academia, relacionado com o poker, grudado ali para a pessoa vincular, olhar isso, olhar aquilo e ver que é uma união dos dois fatores. A pessoa sentar e grindar e ter a sua rotina e tudo mais. A questão dos sites e das disponibilidades dos jogos que são oferecidos hoje em dia para os jogadores jogarem, a tua rotina, ela roda em torno de quê? Jogas onde? Como é que tu fazes o teu grind hoje em dia? Eu demorei para fazer uma adaptação para me facilitar e para me ajudar na lucratividade, que foi conhecer outros sites de poker. A gente acaba, todo mundo conhece o PokerStars, que é o maior do mundo, que tem a maior, tudo que você quiser jogar tem ação e tal. E eu acabei estava sempre batendo de frente com o PokerStars. E demorava muito para subir de limites, eu acabava gastando muito tempo, tendo pouco retorno financeiro, até que eu acabei dando uma estudada por dica de um amigo meu em alguns outros sites. Aí comecei a estudar outros sites, a aprender outros sites, e hoje a minha rotina é um pouco diferente do que eu tinha há 6, por exemplo. Hoje, o PokerStars você tem, sim, é o maior site do mundo, tem muita gente, é bacana, porém você tem que ter ciência que você está jogando com os melhores jogadores do mundo ali. Então essa coisa, eu demorei até por aquela questão de ser humilde, de falar, eu não bato esse field tão fácil, os caras são muito bons, são muito melhores que eu. Então, através disso, que eu demorava de subir os limites, que eu sofria muito, que era muito empate, que era... Então eu acabei estudando sites paralelos. E aí conheci vários sites. Hoje eu jogo em dois sites que não são PokerStars, onde esses sites eu consigo jogar limites muito mais altos. E sinceramente eu jogo uma PLO 200, por exemplo, uma PLO 400 até a 600, por exemplo, como se eu estivesse jogando a PLO 100 no PokerStars, no mesmo nível. Então valores mais altos em outros sites do que no PokerStars. Eu acabei me desprendendo. Eu não deixo o PokerStars de lado, porque lá sim eu estou jogando com os melhores jogadores do mundo, e lá eu estou aprendendo, porque quando eu quero aprender eu jogo com pessoas melhores que eu. Não adianta eu querer jogar com pessoas piores que eu não vou aprender. Então meu processo evolutivo se mantém no PokerStars. Eu estou sempre lá batendo de frente com os melhores jogadores do mundo, revendo as mãos, revendo as linhas de pensamento, as jogadas. Mas sim, eu tive um up muito grande em lucratividade, muito grande mesmo, e apresentei para algumas pessoas também que jogam regularmente, e é assustador até saber que eu demorei tanto tempo para conhecer outros sites, e essas pessoas me dizem da mesma forma. Eu tive um relato ontem de um amigo meu, que eu até gravei uma review dele na academia e postei esses tempos. Ele falou, cara, eu tô jogando aqui no site, no caso era o Party Poker, eu tô jogando no Party Poker 2 limites, tô tendo uma lucratividade, até ele comentou, tava 16 buy-ins down essa semana, fui lá e joguei, tô 6, 7 buy-ins pra frente em 2 níveis maiores, e me sinto voando na mesa, ele falou. O pessoal eu tô dominando a mesa, né, querendo dizer, o termo dominar que a gente usa a gente está se sentindo muito confortável, todos os nossos spots passam, os blefs passam, os valores são pagos, então realmente eu até demorei nessa resistência de conhecer. Mas sim, eu uso os dois, eu trabalho com 2, 3 sites. O PS eu me mantenho meu aprendizado, mas em limites bem mais baixos. Hoje eu jogo regularmente no PS PLO 100, algumas vezes PLO 200, que ali sim é os melhores do mundo, naquela PLO 200 é incrível, e realmente os melhores jogadores do mundo estão ali, aquilo é muito difícil, eu aprendo muito ali, mas eu não sou muito lucrativo ali não. E em sites paralelos, até te comentei off, que ontem eu joguei uma PLO 1000, por exemplo, e eu me senti muito confortável
nunca imaginei estar jogando esses limites de maneira confortável. Então, eu acho que é uma das outras matérias que vai vir na academia. A gente tem um script bem longo aí de 6 meses de produtos prontos para lançar, de informações prontas para lançar. Uma delas é essa questão do mindset que eu comentei. Outra é falando sobre sites paralelos, porque o objetivo da Academia Brasileira de Omaha é treinar as pessoas, fazer as pessoas evoluírem no poker e serem lucrativas. E por essa forma a gente vai lançar um conteúdo falando sobre sites paralelos, indicando alguns que a gente acha bacana, claro, com tráfego, que tenha tráfego, que tenha jogadores, que seja seguro, que, né, uma informação mais detalhada que eu tinha receio, na verdade, é besteira ter receio. Eu tinha receio porque aquilo foi plantado na minha cabeça, porque a gente acha que o PokerStars é a maior do mundo e acha que é só ele, mas tem vários sites que têm tráfego gigante de pessoas aí em paralelo, em outros países, e são da mesma forma. Então, às vezes até uma desculpa boba do jogador de poker não acessar outros sites. Às vezes as pessoas acham que não há vida além da PokerStars e que os sites não pagam e que não dão os cash-outs são coisa. Sim, realmente a PokerStars tem uma estrutura já desenvolvida, mas tem um universo tão bom e tão lucrativo de outros sites por aí que também dão uma boa opção para as pessoas, que eu acho bem interessante isso aí. Francisco, fala. Que eu queria citar, desculpa te cortar, é a questão desses sites paralelos aí, por exemplo, muitos sites que eu jogo, os caras têm o atendimento chat online ali, cara, o PS não tem isso. Você tem alguma dúvida, ele é online, né, respondem, então eles têm um suporte mais bacana, falam da transição de dólares, porque o PS é moeda corrente, né, é fácil de fazer para cá e para lá, e você começa a trabalhar com esses sites e vê que os métodos são até mais rápidos e melhores. O trabalho que nós fazemos diariamente no Beat the Game, por exemplo, nós como empresa de afiliação, nós temos junto dos jogadores um trabalho no Skype que é sensacional, as pessoas gostam bastante de trabalhar connosco, exatamente porque nós estamos sempre disponíveis, tanto eu como o Alex. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora eu costumo dizer que a gente só não trabalha quando está dormindo, né? Que não tem horário para parar, então tipo assim, é exatamente por isso, porque o jogador precisa realmente de um apoio e de se sentir confortável. Bom, em relação à academia, Francisco, como é que as pessoas podem encontrar a academia? Facebooks, YouTubes, por aí? A academia hoje trabalha forte em 2 redes sociais, que é o Facebook e o YouTube. Nos 2 você pode procurar lá a Academia Brasileira de Omaha, que você vai encontrar facilmente. A gente, como eu falei, a gente tem um escritório, vai estar entrando em outras mídias também, mas isso é um processo para os próximos 2, 3 meses, para poder atingir um público diferente. Mas no Facebook a gente tem uma interação mais constante, né? A gente tem algumas coisas mais detalhadas, às vezes algumas coisas mais divertidas, algumas coisas não só teóricas, e então é bacana a pessoa estar lá interagindo conosco e tal, a gente recebe bastante mensagem por lá, a gente faz análise de mão, conversa e responde todo mundo por lá também de maneira rápida, mas eu sempre aconselho também as pessoas a assinarem, se inscreverem no nosso canal no YouTube, porque lá as coisas ficam muito organizadas, lá o YouTube é bacana por causa disso. Os vídeos ficam todos lá por ordem de data, por nome, fica fácil de você buscar, diferente do Facebook que fica na timeline perdida. Então é bacana ter as 2 redes aí alinhadas, que você vai conseguir acessar tudo que você quiser no tempo que você quiser. E daqui a pouco a gente vai estar trabalhando com outras mídias sociais, a gente vai entrar no Snap, no Instagram também, a gente divulga para vocês acompanhar a gente lá. E uma dica para todos vocês que querem aprender um pouco mais: não deixem de tentar contactar a academia. Eu sei, por experiência própria, que a gente volta e meia vê um site, vê uma página que nos interessa e tudo mais, e tem sempre aquela coisa de, eu vou mandar mensagem, os caras vão demorar uma semana para responder, eu não vou conseguir respostas, ninguém me vai dar bola. Cara, não façam isso. Eu conheci o Francisco porque eu fui na academia e mandei uma mensagem para a academia, no mesmo dia eu recebi uma resposta do Francisco e aí desenvolvemos um papo, começámos a conversar e várias coisas surgiram. Portanto, não desistam, é realmente um contacto bem simples, bem fácil, bem direto, e que eu aconselho porque sou um aficionado e uma pessoa que tem um certo carinho pelo trabalho que o Francisco vem fazendo, não só no poker, em outras áreas também.
E que eu desde já aproveito para te deixar os parabéns, porque realmente é sensacional o que tu fazes. Bom, para finalizar, Francisco, o que é que vai ser do Omaha no futuro? A tendência de crescimento é gigantesca. Eu não, é aquilo que eu te falei sobre o histórico do poker, né, sobre a cultura do poker, é natural que esse processo só vá aumentar, os jogos vão aumentar, os torneios vão aumentar, o processo é natural é esse, e é por isso que eu entrei no Omaha, e daqui a pouco já estou querendo me jogar para outras modalidades, estou buscando pessoas, mentores para me ensinar sobre isso, e não tem outra forma de ser a não ser o crescimento. Então, por isso a gente está aí para disponibilizar informação, e indico a todo mundo que conheça o Omaha, que se aprofunde no Omaha, que vai acabar tendo edge sobre os jogadores, vai conseguir ser lucrativo de forma um pouco mais fácil do que é no Hold'em, porque o Hold'em hoje tem muita casca grossa por aí, e no Omaha você acaba pegando um field um pouco mais fácil ainda, o pessoal não está teorizado com o Omaha, então dá esse passinho na frente aí, cara, que vai te beneficiar. Francisco, cara, eu acho que o futuro é esse aí. A tua disponibilidade e a tua simpatia connosco e o carinho que estás a demonstrar com a galera do Beat the Game e com a galera do Cash Game Brasil e com quem quer evoluir. Para quem quiser saber um pouquinho mais do Beat the Game, estamos aqui, www.beatthegame.com.br. Temos a nossa fanpage, temos todas as nossas, temos canal do YouTube, temos tudo isso. E temos uma ligação super coligada aqui com a Academia Brasileira de Omaha. E portanto, também quem quiser, se alguém precisar falar connosco e precisar de informações sobre a Academia, estamos disponíveis. Muito obrigado pela tua participação e espero que tenha sido tão bom para a Academia e para o Francisco a experiência como foi para nós, porque foi legal. Sem dúvida, eu agradeço a oportunidade. A gente sempre fica muito feliz quando enxerga e consegue chegar nessas pessoas de referência como você, enxerga que o nosso trabalho está sendo reconhecido, que a gente está conseguindo atingir um público legal, bem como a Beat the Game, a academia está à inteira disposição a quem precisar, a quem quiser trocar ideia sobre projetos novos, quem quiser trocar uma ideia sobre o jogo, sobre qualquer coisa, a gente está à inteira disposição. A nossa empresa, ela é muito familiar. Eu tenho uma gerente de suporte, de atendimento ao cliente, que é a Flávia, que ela é uma pessoa fantástica, ela vai estar ali para atender todo mundo assim que possível. A gente está atendendo o mais rápido possível, como tu falaste. Eu atendo a maioria das questões pessoalmente quando posso. Então é uma grande família que é o crescimento do poker, a evolução do poker e a lucratividade dos jogadores, os jogadores felizes, jogadores com evolução. A gente quer desmistificar um pouco do poker, de risco, de problemas. A gente quer que seja um hobby lucrativo, uma carreira profissional, mas a gente quer que tudo seja leve. E então, agradecido mais uma vez pelo convite, aí à inteira disposição. Podem se comunicar também através do nosso site, que eu não citei antes, que o nosso site é www.abplo.com.br, que é a Academia Brasileira de Pot Limit Omaha. Uma das metodologias de você ter notificação dos nossos conteúdos novos é se inscrever no nosso site, que qualquer conteúdo novo a gente está mandando uma mensagem para você fica ligado conosco lá, e aproveitar a situação e a oportunidade que a gente acabou de lançar essa semana um e-book. Um e-book, na verdade, ele é uma matéria que foi escrito por um grande jogador e pensador do poker, que é o Beer Sommelier, que é um amigo meu, um cara fantástico, me mandou um conteúdo, eu dei uma polida no conteúdo e acabamos lançando o nosso primeiro e-book. E em primeira mão aqui, para quem assistir a nossa entrevista, eu quero estar presenteando com esse e-book totalmente gratuito, que fala um passo realmente na frente sobre estudos de Omaha. É um e-book que fala um pouco sobre algumas dicas, um pouco de mindset, uma visão bem legal, um conhecimento bem bacana, e a gente vai disponibilizar, então, vai estar, eu não sei em que mídia social você está vendo esse nosso vídeo, essa nossa entrevista,
Mas vai ter algum link aqui no vídeo, ou na descrição do vídeo ali, ou nos comentários para clicar e se cadastrar ali e ganhar esse presente aí por quem está assistindo e se interessando em somar, em crescer aí no poker. Essa cara bonita do Francisco, vamos poder ter um e-book também, aprender, eu não sei, vai estar por aqui assim, em algum lugar aqui em cima da minha cabeça, aqui vai estar o linkzinho para vocês clicarem e receberem esse conteúdo de super valor totalmente gratuito. Francisco, uma vez mais, muito obrigado da parte do Vita Game, da parte do João Carmo, e sucesso nos teus projetos futuros e naquilo que é o teu desejo como jogador de póquer e como ser humano, né? Beleza, querido. Da mesma forma, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente está à total disposição, o nosso escritório está à disposição, o que você precisar aí, você e a sua equipe, a gente está aqui para somar.